Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro A Química do Aquarismo. Quadro onde a gente fala sobre coisas voltadas para a parte química do aquário. A gente introduz, passa um pouquinho na parte técnica, mostra como testar, como descobrir, como fazer, como controlar no aquário de vocês e por que isso é tão importante para os animais que temos dentro do nosso aquário. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos elementos mais famosos dentro do aquarismo, acho que quase tão famosos quanto o pH, que é a amônia. Vamos falar desse elemento que causa tanto problema em aquários de pessoas iniciantes, pessoas que não se planejam muito, ou eventualmente alguém que tem um problema ou outro. Vamos entender o que é esse elemento, do que ele faz parte exatamente, que a gente fala tanto que é a ciclagem do aquário, e vamos mostrar para vocês também como vocês podem prevenir para evitar ter esse problema com a amônia, e ao mesmo tempo também o que fazer caso vocês tenham problema com esse elemento. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Pessoal, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês que, assim como em outros vídeos que a gente fez, a gente está usando alguns produtos nacionais aqui para mostrar a questão de teste, ações no aquário, enfim. Então eu vou mostrar uma linha de produtos da Indusfarma, que é uma fabricante nacional de aquarismo, né? Então é bem interessante porque a gente incentiva o mercado nacional e eles têm uma qualidade bem legal. Até então eles só tinham o teste de amônia em fitinhas, que é um teste um pouco mais caro. Ele é mais prático também, mas ele é mais caro. E agora eles lançaram um amônia teste, que é um teste baratinho, tipo um das mais baratos que a gente pode encontrar no mercado. Tem uma precisão bem legal. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como é que ele funciona e como é que a gente vai fazer a medição com ele, tá? Além disso, eles têm um produto também para neutralização da amônia tóxica, e a gente explica o que é amônia tóxica, o que é amônia não tóxica, beleza? E a gente vai fazer um teste aqui utilizando amônia concentrada aqui, uma solução de amônia aqui de 5,8% de amônia aí, que a gente usou o famoso amoníaco, né? Para levar a amônia aqui nesse aquarinho e mostrar com os testes o que fazer nesses casos, beleza, pessoal? Também a gente vai explicar um pouquinho o que você deve fazer para evitar ter amônia, porque a amônia não é uma coisa normal de se ter no aquário. A amônia, o ideal é sempre estar zerada, tá bom, pessoal? Vamos lá entender agora um pouquinho o que é amônia, e caso vocês queiram os produtos da Indusfarma, é só acessar a loja.indusfarma.com.br e eles também têm no Mercado Livre, é isso aí. Vamos lá então, mas antes disso, para quem é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo, e nas redes sociais também da Indusfarma, é isso aí, então bora lá. Vamos começar pelo começo, né? O que é amônia, né? Muitas pessoas falam, eu tô com amônia no aquário, o que é amônia, o que eu faço, tem que ciclar, tem que ter amônia, não tem que ter e tal. O que é amônia, pessoal? Vamos lá. Existe uma coisa que acontece dentro da água que chama ciclo do nitrogênio. A gente vai fazer vários vídeos específicos, depois a gente faz um vídeo só sobre o ciclo do nitrogênio em si. Mas resumidamente falando tudo que acontece aqui dentro é gerado uma matéria orgânica, então animais morrem, plantas morrem, corais morrem, animais defecam, tem restos no caso de aquário, restos de alimentos, ração que joga, o peixe não aproveita tudo, parte disso é decomposto. Então o ciclo do nitrogênio vai basicamente pegar toda essa matéria orgânica e vai fazer ela circular, exatamente circular, para em vez de matar os animais intoxicados, fazer com que o ambiente aquático seja propício para a vida. Porque assim, diferente da gente, que se a gente defecar, se sobrar comida e tal, pode vir mosca, ficar, enfim, naquele espaço em si ficar ruim, trazer doença e tal, mas não vai pegar o ambiente inteiro, o ar inteiro. Na água é diferente, pessoal. Então uma coisa que começou a se decompor dentro da água vai afetar a água inteira e não só aquele lugar específico. Por isso é muito importante que nos nossos aquários esse ciclo aconteça de uma maneira estável e todas as bactérias que são criadas no decorrer desse ciclo sejam estáveis o suficiente para que ele aconteça de acordo com a matéria orgânica do seu aquário. Então, de acordo com a quantidade de peixes, corais, plantas, seja o que for. Se as bactérias estão numa quantidade baixa, significa que elas não vão conseguir fazer esse ciclo inteiro e algum desses elementos que são muito tóxicos vão acabar afetando ou até matando seus peixes. E o primeiro elemento deles é a amônia. Sim, existem bactérias decompositoras, elas são várias bactérias diferentes, tá? Mas elas são da classe das decompositoras. Elas vão basicamente pegar isso
esse resto de alimento, fezes e tal, elas vão decompor. No momento que elas decompõem esses elementos, elas vão gerar um elemento químico chamado amônia, tá, pessoal? Mas a amônia, ela não é tóxica em todas as situações e a gente já vai explicar isso para vocês, tá? Tá, Thiago, mas por que a amônia é... o que ela pode causar exatamente no meu peixe? Ela pode causar, basicamente, ela pode alterar o pH do sangue do peixe, isso é absurdamente ruim. Ela pode queimar os garros do peixe, ela pode causar uma aceleração forte no batimento cardíaco do peixe, ele pode sofrer um infarto por causa disso. Diversos tipos de inflamação e até mesmo a morte, dependendo da concentração de amônia, da toxicidade que ela está dentro da água, tá? E quanto tempo o animal está sendo exposto, além da questão de várias outras questões, né? De o sistema imunológico do peixe, como é que tá e tudo mais. Então, amônia, assim, não é legal a gente ter no aquário. O ideal é sempre você ter um aquário estável o suficiente para que toda a amônia seja convertida em outro elemento, que a gente vai falar no próximo vídeo, que se chama nitrito. Se toda a amônia está sendo convertida em nitrito, você faz o teste plano zerado, quer dizer que seu aquário está estável, pelo menos nessa parte da transformação da amônia, tá, pessoal? Agora vamos pro segundo ponto aí, que é... eu comentei com vocês aí que existe amônia tóxica e amônia não tóxica, né, pessoal? Existem duas formas principais da amônia. Ela ionizada, que é a amônia NH4, e a não ionizada, que é a NH3. Existem esses dois tipos de amônia, tá? Qual que é a diferença entre elas e que situação é uma e qual situação é a outra? A amônia não ionizada, que é o NH3, é a amônia tóxica, ou seja, quanto mais próximo do NH3, mais tóxica ela é. E quanto mais próxima do NH4, menos tóxica a amônia é, pessoal. E como é que é uma, como é que é outra, né? Quanto maior o pH da água e a maior a temperatura, ou seja, um pH 8,5, temperatura 30 graus, a amônia é praticamente toda tóxica, tá, pessoal? Vai trazer um pouquinho de amônia, ela já começa a ser tóxica, tá? Agora, se você está em um pH 7,2, que assim, é alcalino, mas é levemente alcalino, uns 25 graus, dependendo se for 0,25, 0,5, a gente vai mostrar um teste para vocês, pode ser que ainda não esteja tóxico. Então isso é muito importante também para você tomar uma ação, tá? Você saber o pH da sua água, a temperatura, para descobrir se aquela amônia que está sendo gerada é tóxica ou não. Mas como falei para vocês, pessoal, a ideia é sempre não ter amônia, tá bom? E vamos agora para o tópico 3. Vamos mostrar como medir, como descobrir se tem amônia, se não tem amônia, para depois a gente descobrir o que a gente faz se tem ou não tem amônia. Bora lá então. Bom, pessoal, eu vou fazer um breve experimento aqui só para mostrar para vocês uma situação, tá? Vamos lá. Eu tenho essa beteirinha aqui que serve justamente para fazer esses testes, tá? Não é para colocar peixe nem nada, tá? Essa beteirinha, eu peguei uma água da torneira. Essa água da torneira vai estar zerada de amônia, provavelmente, tá? Se tiver com amônia saindo da torneira, tem uma coisa muito errada. Mas provavelmente ela vai estar zerada, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz com o teste da Indusfarma, tá? O teste da Indusfarma, ele faz uma amônia total, ou seja, ele mede NH4 com NH3. Então, seja amônia tóxica ou não tóxica. Por isso que a gente tem que consultar a tabelinha para descobrir se essa amônia está tóxica ou não, de acordo com as características da minha água, tá? Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês como é que faz esse teste, que é bem de boa, bem simples mesmo, não tem muito segredo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é basicamente colocar a água até o nível aqui desejado, tá? O nível que precisa ser colocado. Vou pegar uma seringa, mas vocês podem pegar direto do aquário, tá? Vou mostrar a tabelinha aqui para vocês, para a gente ver, né, os níveis, como é que a gente faz em cada situação. Aqui tem a tabelinha que eu já explico para vocês como é que ela funciona, tá? Mas basicamente vamos ver as instruções aqui para vocês verem. Então a gente encheu a provetinha aqui, né, até a marca. E agora a gente vai pingar 8 gotas do reagente número 1, que é este aqui. Beleza, eu vou mexer aqui um pouquinho. Agora a gente precisa colocar 4 gotas do reagente número 1. Número 2, na verdade, né? 4. Beleza. E aí depois de 3 minutos, depois de mexer também aqui, né? A gente mexe, espera 3 minutinhos e compara a cor para saber se tá ou não, tá? Aliás, se tá o nível que tá a amônia, né?
Aqui, pessoal, a ideia é dar zerado, dar o amarelinho aqui, porque eu peguei a água da torneira e a torneira aqui passa por todo um processo de limpeza e tal, então dificilmente vai ter alguma coisa errada aí. Eu não vou esperar os 3 minutos porque eu sei o resultado que vai dar aqui, não vai dar verdinho, ela vai dar amarela mesmo, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu vou simular uma situação onde eu vou acrescentar amônia como se nosso aquário aqui estivesse desregulado ou em começo de ciclagem, tá? Para mostrar como é que vai impactar no teste, para vocês verem o que acontece quando a gente mede quando tem amônia no aquário. Vamos lá então. Eu vou basicamente abrir aqui, colocar bem pouquinho, porque esse daqui é bem concentrado. Eu vou colocar aqui no aquarinho, vou limpar a provetinha e refazer o teste. Voltamos aqui, pessoal, e... Ai, olha isso, né? Bom que não tem peixe nesse aquário. É o seguinte, pessoal, depois a gente refazer esse teste, o nível de amônia está surrealmente alto. Tá no nível, assim, realmente de outro mundo, galera. O nível é tão alto que tá azul, não tá nem verde. Então passou do 6,5 e passou forte, né? Então numa situação como essa, nem teria muito o que fazer, tá? Porque você teria que trocar toda a sua água, colocar os animais em outro lugar e tal, porque assim, o nível estaria absurdamente alto. Mas vamos entender o que a gente faz numa situação que você tá girando amônia. E antes de saber também, pessoal, o que fazer, vamos entender aquela tabelinha que eu mostrei para vocês anteriormente, pra gente saber se a situação é crítica ou não para cada uma das situações, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, quanto menor o pH e menor a temperatura, menos tóxica é a amônia. Então, por exemplo, em pH 6,6 e uma temperatura de 22 graus, mesmo a amônia 6,5 ppm, partes por milhão aqui, mesmo assim ainda não é tóxica. Vocês verem como o pH é mais baixo, né? Ele auxilia a fazer com que a amônia não seja tão tóxica. Por consequência, você acaba às vezes tendo até um pouco de amônia, porque as bactérias também não se formam tão bem com uma pH muito baixo. Não é assunto para o vídeo de hoje, tá? Hoje é só sobre amônia, mas explicando rapidamente. Nesse caso específico, pessoal, essa água aqui tá com um pH de 7,5, tá? Aqui tá 7,5 de pH. E a temperatura tá uns 26 graus, mais ou menos. Então vamos lá. 7,4 de pH, tá? E 25 graus. Então, ela, até um ponto de amônia, ela não é tóxica. Tá na faixinha do verde, tá vendo? 25. Aqui, ó. Até um ponto de amônia, ela não é tóxica. 2 pontos já tá no nível do alerta. E do 3,5 de ppm para cima, ela já é tóxica. Ou seja, na minha água, que o pH é 7,4, temperatura em torno de 25 graus, essa amônia é sim o suficiente para intoxicar, e dependendo da quantidade concentrada aqui, até matar os nossos peixes, tá? Então vamos entender, se o seu pH, você viu o seu pH, tá gerando alguma amônia, 0,5 por exemplo, 0,5 só começa a ser tóxico, pessoal, a partir de um pH de 8,1 e a partir de 28 graus de temperatura. Fica mais tóxico mesmo, meio de amônia, lá pelos 8,3 mesmo, tá, pessoal, de pH. Então, por exemplo, se é um aquário amazônico e tudo mais, um pH ácido, dificilmente você vai ter uma amônia aí de meio, 0,25, que vai afetar tanto assim os seus animais, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente identificar e saber o que fazer, né? Thiago, eu tô com meio de amônia, o que eu faço? Tô desesperado. Primeiro, vê isso, vê essa tabelinha é muito importante para saber o que fazer, né? Então, vamos agora para as ações e soluções e entender o que a gente faz com a amônia. Vamos lá então, pessoal. A gente aprendeu o que é amônia, aprendeu a testar a amônia. Vamos lá, o que a gente faz? Todo começo de aquário, tá? Independente de água doce, marinho, a gente passa por esse processo de ciclagem. Você encheu o aquário do zero, você vai colonizar de bactérias esse aquário, colocar mídias, fazer um filtro eficiente, tal. Isso daí é tema para vários outros vídeos, né? Não dá para entrar em tudo aqui. Se vocês assistirem todas as séries do canal, vocês vão aprender a fazer isso, tá?
Mas o primeiro passo, muito importante, que esse ciclo aconteça, tá? Você não fique lotando de animal, colocando 10 peixes de uma vez só, que você vai ter problema com amônia. Por quê? Como eu falei para vocês, existem as bactérias. As bactérias, se você colocar um peixinho, tem bactérias lá. Aquelas bactérias que estavam lá antes do peixinho, elas estão consumindo uma matéria orgânica muito baixinha. Colocou um peixinho, ele vai começar a comer, vai começar a ter fezes, urina e tal. Então as bactérias vão começar a se proliferar para consumir a quantidade que aquele peixinho tá gerando. Então, em alguns casos, você montou um aquário, ciclou, colocou 1, 2, 3 peixes, até sobe um pouquinho a amônia, 0,25, por exemplo. Por quê? As bactérias não estavam preparadas para aquela matéria orgânica, elas vão começar a se proliferar para compensar aquela quantidade de matéria orgânica que está sendo gerada. Então é muito importante você ter calma, paciência no aquarismo. Se você botar um monte de peixe, principalmente aquário junto, um monte de peixe carnívoro, jogar alimento e tal, vai dar problema de amônia. Isso é fato, é muito difícil você contornar essa situação. Então a primeira coisa é você ciclar o aquário. E aí uma dica que eu dou muito importante é que quando você for fazer a ciclagem do aquário, não espere que naturalmente vai entrar um monte de bactéria do nada no seu aquário e vai estar magicamente tudo estável. Porque naturalmente falando, as bactérias até vão começar a se formar, as bactérias aí que vão transformar a matéria orgânica em amônia, amônia e nitrito, até vão começar a se formar no aquário, mas não vai ter nenhuma comida para elas, não tem por que elas se formarem em grande quantidade. Por isso é muito importante vocês colocarem algum produto que é bactéria ou incentivador biológico, que vai incentivar a proliferação de bactérias. A própria indústria Arma tem um produto bem conhecido dele, que chama WaterBio, que ele ajuda a fazer a proliferação de bactérias acontecer. Durante ao período de alguns dias, ele vai fazer essas bactérias começarem a querer se proliferar bastante, se alimentar do que tem aqui dentro desse produto, e quando você colocar o seu peixinho vai estar mais seguro. Então o primeiro passo é fazer uma ciclagem bem feita, de preferência com um acelerador de biologia para ficar mais estável o seu aquário. Segundo passo, você tem mídias biológicas e tudo mais no seu filtro para que as bactérias consigam se instalar. Não adianta, elas não ficam muito na água, elas ficam muito mais em superfícies sólidas, em superfícies ásperas para elas colonizarem, substrato, rochas, mídias biológicas, tá? Então esse é o primeiro passo, deixar estável. Terceiro passo, você colocar poucos peixes e colocar aos poucos, nunca colocar muita coisa, o seu aquário não vai aguentar essa carga orgânica, pessoal. Então isso é muito importante, tá? Se você fizer tudo isso certinho, dificilmente você aí vai ter problema com a amônia. Quarto ponto, eu não sei se a gente chegou a falar desse parâmetro ou não nesse quadro, a gente já falou em vários vídeos do canal, mas a reserva alcalina. A reserva alcalina, que é o KH, ele é muito importante porque as bactérias consomem carbonatos para conseguir fazer esse processo de transformar decomposição, amônia, amônia nitrito, nitrito nitrato e tal, e fazer toda a ciclagem do aquário. Elas precisam. Se na sua água está vindo zerado a reserva alcalina, não adianta você colocar, por exemplo, um incentivador biológico, você colocar um monte de mídia, ter um filtro enorme, se você não tem reserva alcalina, porque a amônia vai continuar aparecendo, porque as bactérias, elas estão tentando comer lá o cocô do peixe, mas elas precisam também da reserva alcalina. Sem a reserva alcalina, elas não vão conseguir comer o cocô do peixe. E aí você vai ter esse problema. Então você ter uma reserva alcalina, no mínimo 1, 2, 3 pontos, pelo menos. Vai ter um vídeo explicando. Vamos ver se o próximo vídeo a gente fala sobre reserva alcalina para emendar com esse. Mas ainda vai ter de nitrito e nitrato também para a gente explicar para vocês, tá? Então muito importante você ter uma reserva alcalina aí, um número mínimo de reserva alcalina, tá bom, pessoal? Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto é, Thiago, beleza, fiz tudo isso e tal, mas eu tô com algum amônia, o que eu faço agora? Se a amônia está controlada, não está tóxica, você vai lá, compra um incentivador de biologia, vê se a sua fauna está adequada, vê se seu filtro está dimensionado. É um filtrinho hang-on desse tamanhozinho para 20 quilos, não vai dar certo, não existe milagre. Então, primeiro, esse ponto é muito importante. Mas, se você está fazendo acelerador de biologia e tal, está adequando para ciclar direto e tudo bem, beleza, você vai acompanhando os testes, vê se não vai ficar muito tóxico para os seus animais, beleza? Agora, se em algum momento fica tóxico para os seus animais, Thiago, a amônia está tóxica, o que eu faço aqui? Eu preciso neutralizar essa amônia. Vocês podem utilizar um produto que vai neutralizar a amônia tóxica. Por exemplo, o Ammonia Free da Indusfarma, que é um produto que vai fazer justamente isso. Ele vai neutralizar a amônia tóxica.
No teste ainda vai estar usando amônia, pessoal, porque ela está neutralizada, ela não está eliminada no aquário. Então ela vai virar aquela amônia que é não tóxica para o seu peixe. Ela vai ficar como se fosse pH 6 aí, temperatura baixa, que a amônia não é tóxica. Ele vai fazer mais ou menos isso, tá? Não é exatamente isso, mas é como se fosse isso, tá? Para o ciclo de nitrogênio conseguir acontecer no seu aquário, as bactérias conseguirem se formar aí e tal, e essa amônia não matar seu peixe durante esse processo, tá? Então, se você tá tendo problema com amônia, alguma coisa do gênero assim, você pode usar um produto como esse que vai ajudar muito. Lembrando, não adianta você estar com 10 dias de amônia lá, com no talo, seus peixes, e usar um produto como esse, o animal morrer e falar, mas não adiantou de nada. Tem que usar no começo, você tem que monitorar seu aquário desde sempre, tá? Não adianta se o animal já tá todo ferrado lá por causa da amônia e você achar que usar esse produto vai fazer milagre, além de neutralizar a amônia tóxica, vai curar seu peixe de toda a debilitação que ele tá? Porque ele pode debilitá-lo, contrair bactérias, vírus, protozoários, enfim, então é muito importante que você faça esse acompanhamento, tá bom, pessoal? E eu acho que com isso a gente consegue dar um geralzão na amônia para a gente passar para depois os próximos capítulos, que é nitrito, nitrato, falar também de outros elementos importantes como a reserva alcalina e tudo mais, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se ficaram mais com alguma dúvida em relação à amônia, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, beleza? É isso aí. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo. Até mais!